Segundo o levantamento da OMS, por volta de 10% das mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo sofrem com sintomas de endometriose. Essa é uma condição crônica e inflamatória, na qual um tecido semelhante ao revestimento uterino, o tecido endometrial, cresce em outros lugares que não dentro do útero. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre o tratamento da endometriose. Apenas no Brasil, Beta, temos entre 6 a 8 milhões de mulheres sofrendo com endometriose. O principal sintoma é a dor, mas a endometriose também pode causar inchaço, problemas digestivos e intestinais, sangramento entre as menstruações e até mesmo a infertilidade. Isso mesmo, Alê. Estima-se que cerca de 30% a 50% das mulheres com endometriose tenham dificuldade para engravidar, ou seja, é um distúrbio que impacta muitas áreas da saúde feminina e da qualidade de vida. E existe ainda muita discussão sobre as causas e melhores tratamentos para a endometriose no meio médico, mas sabemos que a nutrição e o estilo de vida podem ajudar muito essas mulheres com esta condição. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Vou tomar um fôlego aqui porque o currículo é grande. Ela é nutricionista, proprietária da Clínica Escola Clarissa Demésio, coordenadora do Ambulatório de Nutrição do Instituto de Ginecologia da UFRJ, orientadora do programa de pós-graduação em Ciências Cirúrgicas da UFRJ, doutora em Ciências Cirúrgicas, especialidade em endometriose, mestre em Ciências Médicas, coordenadora do primeiro curso básico de formação em Nutrição e Ginecologia e palestrante, Clarissa Demésio. Uau! Obrigada, Clarissa, pela sua presença. Ai, gente, muito obrigada pelo convite, pela equipe do Pura Vida Cast, por ter me convidado para participar junto de duas profissionais tão renomadas. Eu estou muito feliz de estar aqui e falar de um assunto que é a minha vida nos últimos 7 anos. Eu vivo endometriose, eu estudo endometriose, então eu estou muito feliz em poder contribuir com vocês aqui falando sobre esse assunto que é tão importante aí para a saúde da mulher no geral, né? Muito obrigada pela sua presença. E quando ela fala junto a duas nutricionistas renomadas, depois da gente ler esse tamanho de currículo... Esse tamanho de currículo, imagina. Para a gente é realmente uma grande oportunidade ter você aqui. Não tenho dúvida que a gente também vai aprender muito com você, com toda a sua experiência nessa área. Obrigada, viu, meninas? E foi como você falou, né, Roberta? A endometriose está aí, nós estamos com um boom de diagnósticos, ainda bem, né? Porque é uma doença ainda de difícil diagnóstico, né? As mulheres vivem muitos anos da vida sentindo muita dor, e a maioria delas só vai descobrir que tem a doença quando não consegue engravidar, né? Quando, como vocês falaram, também está bastante relacionada à infertilidade, e a nutrição está aí para tratar essa doença, né? Até há pouco tempo atrás era vista como um tratamento complementar, mas hoje em dia a gente já pode considerar a nutrição como sendo o tratamento da endometriose, né? E que é uma doença que envolve muitas questões, né? Exatamente, Clarissa. Eu acho que seria muito bacana a gente começar a esclarecer para os nossos ouvintes quais são os principais sintomas e as possíveis complicações da endometriose, né? Qual a sua causa e como seria feito esse diagnóstico. A gente falou um pouquinho brevemente aqui na introdução, eu e a Beta, mas eu acho que você consegue explanar esse assunto aí brilhantemente para os nossos ouvintes, por favor. Certo, gente. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a causa, né? A gente sabe que tem várias questões envolvidas, mas a primeira teoria criada foi em 1921, há muitos anos atrás, foi a que a gente chama da teoria de Sampson, que fala que todas nós mulheres temos um pouquinho de retorno na menstruação. Todo mês a gente menstrua e existe uma menstruação retrógrada, né, que seria o retorno dessa menstruação para dentro da pelve. Então, mensalmente nós eliminamos o endométrio, que é a parede do útero, e, no caso, retornaria essa parede uterina para a região pélvica. E essa menstruação ela cairia em outros órgãos que não sairia do útero. Então, isso causaria a formação desses focos de endometriose. A maioria das mulheres tem condições de destruir esses focos. Então, isso é fisiológico. A gente retorna com a menstruação e as mulheres que não têm a doença matam esses focos, essas células que estão fora do útero que não devem estar. Mas algumas mulheres, infelizmente, não conseguem fazer isso. E aí, esses focos se desenvolvem na bexiga, no intestino, na região útero-sacral. Nós temos relatos de focos de endometriose no globo ocular,
no pulmão, eu atendo mulheres com endometriose pulmonar, então só para a gente ter uma ideia de como que esses focos chegam a esses locais fora do útero. Então, além dessa questão da menstruação retrógrada, que é uma teoria muito antiga, a ciência nos últimos 20 anos já mostra que nós temos também relação com a parte genética, a parte da resposta imunológica da mulher e com condições também ambientais. Então, dentro dessas condições ambientais estão o quê? A alimentação e a qualidade de vida, né? Se essa mulher pratica atividade física, se consome álcool, é tabagista, como que isso tudo influencia. E esses focos se desenvolvendo fora do útero, esse endométrio que a gente chama de endométrio ectópico, fora do útero, o que ele vai provocar? Ele vai provocar muita dor, ele inflama, né? Se a gente for pensar que muitas mulheres, quando menstruam, têm a contração uterina, né, e sentem dor, sentem cólica, imagina que ela vai sentir essa cólica e vai sentir também a dor relacionada a esses focos todos fora do útero. Então, essa mulher, ela vai cursar, geralmente, com a dismenorreia, que é a dor no período menstrual, e não é aquela dorzinha que você toma uma medicação, bota uma bolsa de água quente, não, é aquela dor e passa, é aquela dor que a mulher vai parar no hospital, é aquela dor que a mulher desmaia dentro de casa, que o marido não sabe o que fazer, que, né, quem mora com ela não sabe o que fazer. Ela vai ter também a dor pélvica crônica, que é a cólica fora do período menstrual, que também pode ser tão intensa quanto a cólica no período menstrual, impedindo que aquela mulher vá trabalhar, vá praticar atividade física. Um sintoma muito clássico também é a dispareunia, que é a dor na relação sexual. Então, essa mulher, ela vai viver, desde a primeira relação dela, ela vai se queixar de dor e vai viver muitos anos da vida assim, e achando que isso é normal, e não é. Né? A relação sexual ela deve ser prazerosa e a dor não deve fazer parte disso. Essa dor pode ser durante a relação e pode ser também um pouco após, 2 dias depois, essa mulher vai se queixar de dor também. Temos também as alterações intestinais relacionadas à endometriose, que pode ser tanto a constipação quanto a diarreia, e essas alterações aparecem principalmente no período menstrual, junto com sangramento. Algumas mulheres também cursam com sangramento ao evacuar. Algumas alterações urinárias, dificuldade para urinar, queixa de dor ao urinar, que também pode estar relacionada a foco de endometriose na bexiga, ali na região do ureter, e a infertilidade, né, como a Roberta falou, aproximadamente 30% das mulheres que têm endometriose, elas vão ter algum problema relacionado à infertilidade, à dificuldade para engravidar. Né? Então, esses são os principais sintomas. Existem outros? Existem. A fadiga crônica. Essas mulheres têm uma fadiga que a gente não consegue, às vezes, identificar a causa. Talvez seja a dor ou uma alimentação também inadequada. Né? E além também dos problemas de depressão, os problemas psicológicos, que são outras questões aí que não são tão relacionadas à doença, mas que nós sabemos que essas mulheres apresentam também. Em relação às complicações da endometriose, e que é muito interessante falar disso, porque o tratamento padrão ouro é a cirurgia, né? Então, assim, se um ginecologista fizer um diagnóstico, ele vai encaminhar para um cirurgião ginecologista, porque o padrão ouro de tratamento é retirar esses focos. Mas isso não significa que essa mulher ficará curada, porque esses focos retornam. Né? As mulheres operam 2, 3, 4 vezes e volta a pipocar de foco de endometriose. Por quê? Porque a causa é genética, a causa está relacionada à alimentação, se ela não modificar, esses focos retornam. Mas a gente muitas vezes a cirurgia não é necessária. Por quê? A principal complicação seria o quê? Uma obstrução, né? Um quadro de obstrução intestinal, caso esse foco esteja nessa região. Se a mulher realmente tiver uma dor incapacitante que não melhore com nenhum tipo de tratamento clínico. E se essa mulher tiver uma infertilidade relacionada a uma presença de endometriose no ovário ou nas trompas uterinas que impeçam, né, dela conseguir engravidar. Essas são as principais complicações. Mas hoje em dia a gente sabe que o tratamento clínico é totalmente capaz de cuidar dessas mulheres. E eu ia perguntar, né, quando a gente fala a causa é genética, a causa também está associada à alimentação, ao estilo de vida. No entanto, a gente observa muitas vezes um band-aid sendo colocado no problema, né? E eu queria falar justamente sobre esse band-aid. E não sei se é assim que você o considera também. Muitas mulheres que sofrem com a endometriose optam, né, ou têm uma orientação de deixar de menstruar. Então, de utilizar um anticoncepcional para deixar de menstruar. Né? Eu chamo de band-aid porque
qualquer mulher que queira, por exemplo, engravidar, vai ter um momento em que vai precisar retirar esse anticoncepcional de qualquer forma. Então eu queria ouvir um pouquinho sobre você, né, de você, sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de tratamento, que também é utilizado, o anticoncepcional. Se naquele momento a mulher realmente não tiver indicação cirúrgica, ocorre a implantação desse band-aid, como você falou, né? Eles vão optar por uso de algum hormônio, né? Nós temos o Dienogest, nós temos os inibidores do GNRH, tem vários tipos de medicação que o objetivo principal é esse, bloquear a mulher, evitar com que ela menstrue, porque a menstruação, junto com o estrogênio, né, é uma doença estrogênio dependente, então essa mulher vive num ambiente estrogênico. O objetivo de todas as medicações relacionadas ao tratamento da endometriose é esse. E foi como você falou, essa mulher vai parar de menstruar e ela também vai ter todos os sintomas associados ao uso dessas medicações. Não é a cura da doença, né? Não vai tratar, vai só tapear ali aqueles sintomas, que o objetivo é o quê? Diminuir a dor, diminuir o crescimento desses focos, que a gente nem, às vezes as mulheres usam a medicação por 6 meses, 1 ano, e a doença continua progredindo, é o que a gente mais vê. O uso crônico desses anticoncepcionais bloqueando essa mulher está associado à deficiência de alguns nutrientes, principalmente magnésio, selênio. A gente sabe que o anticoncepcional depleta esses nutrientes, e além disso, dependendo da classe da droga utilizada, né, as que inibem lá a função do hipotálamo, hipófise, essas mulheres, elas cursam com sintomas relacionados à menopausa, e isso é gravíssimo. Essas mulheres, elas passam a ter fogachos, alteração de humor, ganho de peso, fadiga, queda de cabelo, tudo relacionado aos sintomas da menopausa numa mulher dos seus 30 e poucos anos, e o principal deles é a perda de massa óssea. Essas mulheres cursam com a perda de massa óssea importante, bloqueia, mas também traz junto vários sintomas que são desagradáveis e que são muito prejudiciais às mulheres. E por isso que a nutrição ganha um espaço gigantesco no tratamento da endometriose, né, Clarissa? Porque quando a gente fala de metabolismo de estrogênio, né, dos hormônios femininos, por exemplo, principalmente o estrogênio, a gente sabe da importância ali da saúde hepática e da saúde intestinal nesse metabolismo, né? Então a gente tem nutrientes, a gente tem o fator alimentar para cuidar desse intestino, para cuidar desse fígado, para que essa mulher não tenha aí, né, o excesso de estrogênio o tempo inteiro. Você poderia falar um pouquinho desse aspecto da nutrição, nesse metabolismo estrogênio, exatamente para que esse band-aid não perpetue aí ao longo da vida dessa mulher e ela traga todas essas consequências que você citou e tantas outras, né? Você citou algumas da menopausa e são muitas, né? Sim, sim. E isso é muito importante, né, Alessandra, porque é verdade, essas mulheres vivem no ambiente estrogênico, outras doenças estão associadas a isso, miomatose, adenomiose, muitas vezes essas mulheres cursam com essas doenças todas juntas, né? E, na verdade, quando a gente pensa em metabolismo de estrogênio, a gente tem que pensar numa boa função hepática mesmo, então a gente tem que, através de alimentos e suplementos específicos, tratar essa questão da detoxificação, e principalmente o que a gente vê mais no dia a dia é a função intestinal. Né, os alimentos que promovem uma saúde intestinal, a gente já viu que essas mulheres, elas não consomem verduras, frutas, legumes, a ingestão de fibra é baixíssima, ocorre uma desbiose intestinal junto a todos esses sintomas que muitas vezes, numa consulta médica ou até com um nutricionista não especialista, isso não é investigado, né? Então, para que essa mulher tenha um apoio nutricional para melhorar essa questão do estrogênio, tem que ter toda uma conduta nutricional adequada para isso. Tá? Então, a gente sabe que, além dessa questão do estrogênio, a gente melhorando a alimentação, usando sementes, usando suplementos específicos, melhorando o padrão, a dieta anti-inflamatória, né? A gente já viu na nossa pesquisa que essas mulheres, e nós fomos os primeiros no mundo aqui na UFRJ, a identificar um padrão alimentar inflamatório nessas mulheres. Não tem como essas mulheres não viverem num ambiente estrogênico, se a alimentação delas é ruim. Né, se esse padrão, né, existe um padrão inflamatório relacionado a isso. A medicação, no momento, né, naquela fase que ela está usando, vai melhorar, vai diminuir bruscamente a ação desse estrogênio e vai levar essas mulheres a ter todos esses sintomas. Mas quando isso é tratado através da alimentação, as mulheres não têm esses sintomas associados ao uso do anticoncepcional, pelo contrário, né, a gente consegue fazer um bom equilíbrio de estrogênio e progesterona com o uso de alimentos anti-inflamatórios, suplementação, e essa mulher vai viver muito bem. Tá? Eu vou aproveitar que você falou da suplementação,
pedir para você trazer um pouquinho desse assunto. Quais seriam os Sim. suplementos, né, que são suplementos que a gente considera padrão ouro nesse acompanhamento dessa mulher? Roberta, quando e a gente tem que pensar na endometriose também, já que você perguntou sobre a suplementação, em dois momentos, né? Nós temos o tratamento da dor e nós temos a prevenção. Então, no tratamento da dor, hoje em dia o recomendado encontra aquela mulher em sofrimento absurdo, é um protocolo de restrição, por exemplo, de alimentos fermentativos, né? E a gente tem o padrão Low Food Maps, que é aquele do primeiro momento para tirar aquela mulher da dor, e a gente precisa de alguns suplementos já nesse momento, né? Suplementos que vão promover a detoxificação hepática, a gente precisa de probióticos, a gente precisa de enzimas digestivas para auxiliar todo aquele trato digestório daquela mulher. Posteriormente a isso, que essa mulher vai passar uns 2, 3 meses nesse protocolo e ela vai sair daquele quadro agudo de dor, a gente vai passar para o padrão dietético anti-inflamatório, né, para melhorar aquele ambiente estrogênico também, e aí a gente tem muita coisa na ciência já em relação à suplementação. Estudos em vivo com mulheres, a gente já tem o uso da N-acetilcisteína, né, como potente anti-inflamatório, antioxidante, tratando ali e reduzindo o tamanho daqueles focos e prevenindo a formação de novos focos de endometriose. Temos também já com mulheres, seres humanos, o ômega 3, a vitamina D, tá? Esses a gente já tem comprovado com estudos controlados, randomizados em mulheres. E in vitro, né, em laboratório, a gente já tem o uso da curcumina, né, como potente agente antidor também, a gente já tem o uso comprovado da curcumina em doenças relacionadas à dor, como artrite reumatoide. A gente está com estudo piloto na Holanda já, aí vendo a quantidade de curcumina que é necessária para controlar essa dor. Tá? Temos também o resveratrol. Tá? Gente, é muito interessante isso. Por exemplo, estão criando uma classe de drogas agora que é para evitar, tem um processo nessas células que se chama angiogênese, que é a ida de muito sangue para lá para alimentar esses focos. Então, estão querendo criar medicações para isso. Só que o resveratrol e a curcumina, eles são potentes agentes anti-angiogênicos, que a gente já tem aí na natureza, que não faz mal nenhum para essas mulheres, né? E esses que vieram na minha cabeça, mas nós temos vários outros. E tem dois que eu sou apaixonada, assim, através de alimento, que é a epigalocatequina, galato, que está presente no chá verde, então ela tem aí um poder antioxidante, anti-inflamatório, e são coisas simples, né, Clarice? Assim, colocar o chá verde ao longo do dia, ou um matcha ao longo do dia, né, para poder realmente ser um coadjuvante nesse tratamento. E um outro nutriente que eu amo também, um elemento super bacana, que é o ácido alfa-lipoico. Então, tem alguns estudos com mulheres de endometriose diminuindo realmente as dores, né? Então, é um suplemento que hoje, apesar da gente não achar como produto final, né, pode ser uma prescrição super eficiente aí de um profissional de saúde para poder fazer aí essa sinergia com todos esses que você trouxe, né? E eu acho tão importante quando a gente fala sobre o intestino, né? A Beta falou, dos suplementos, né? Mas eu acho que vale também a gente colocar o poder da alimentação nessa construção da saúde intestinal, sim, uma anti-inflamatória, sim, um antioxidante, mas pensando na preservação desse intestino, um bom consumo aí de fibras, né? Você citou a dieta Low FODMAP, ela é uma dieta super bacana, porque ela vai aliviar ali o desconforto intestinal, mas ainda assim a gente não pode esquecer que ela tem uma redução de fibras, né, considerável. Então, a gente colocar fibras solúveis aí como complemento, né, no tratamento, nesse plano alimentar, porque a gente precisa ter ali um equilíbrio de bactérias, né, que vão promover essa eliminação desse estrogênio. E eu gosto muito desse assunto, porque quando a gente fala, e pode ficar um pouco obscuro, né, sobre a diversidade bacteriana, né, sobre essa microbiota intestinal, por que é importante manter essa diversidade microbiota? Por que eu não posso manter aí somente uma alimentação anti-inflamatória e antioxidante? Acho que é um conjunto olhando para essa saúde intestinal, quando a gente fala de um grupo de bactérias que são responsáveis por desconjugar o estrogênio que vem lá do fígado empacotado para ser eliminado. Então, se eu tenho um aumento desse grupo de bactérias conhecido como estroboloma, ele vai desempacotar esse estrogênio, e esse estrogênio vai ser reabsorvido, vai ficar livre. Esse estrogênio livre, ele vai ser reabsorvido, e é isso que a gente não quer, por isso que a gente trouxe o tema do metabolismo do estrogênio, exatamente para isso. Como a gente pode, né, através da nutrição, melhorar essa microbiota,
para que ela não interfira aí e aumente essa quantidade de estrogênio nessa mulher, né? Então, manter essa saúde intestinal. Eu falo que se a gente tem dúvida de onde começar, comece para o intestino, que dá tudo certo. Dá tudo certo. Cuida dele que dá tudo certo. E aí, se é para começar com o intestino, começa com a alimentação, né? Por isso que a gente ama tanto a área que a gente está. Exatamente. E, Alessandra, foi muito interessante que você falou que a gente já sabe também, com alguns exames de microbiota, que essas mulheres têm uma redução da diversidade bacteriana. Isso é muito comum, né? As pacientes vêm, né, elas não têm ausência de bifidobactéria, isso é total, a gente vê muito isso no exame. Então, foi o que você falou, a gente tem que, não adianta só usar suplementação, porque a gente precisa melhorar esse padrão aí da microbiota dela, e isso a gente faz realmente com o uso de alimentos. A alimentação sempre vai ser a base. Eu acho que essa consideração aqui para endometriose, essa semana mesmo atendi 2 pacientes com endometriose. Eu falo assim, gente, no livro de endocrinologia, no livro médico, na hora que você vai olhar tratamento, a primeira frase que aparece é a conduta dietética, né? Então tá lá no livro de endocrinologia que os médicos estudam. Então, assim, não é com medicação, é realmente com a alimentação. E aí a frequência e a sequência disso, né, Clarice? Então, assim, como a gente trouxe aqui, eu acho que foi a Beta que falou também na introdução, é uma condição que a gente precisa cuidar sempre, né? Existe ali uma tendência estrogênica, né, de predominância estrogênica, então é um cuidado para a vida. E um cuidado para a vida não significa ser restrito à carne vermelha, não vou comer nunca mais. Porque o que acontece? A carne vermelha em excesso, associado a um detrimento, a um prejuízo no consumo de fibras, legumes, verduras e frutas, aí sim é prejudicial. Eu acho que aí essa conexão que a maior parte das pessoas precisa entender, de colocar um alimento só como vilão, né? Então vamos aprender o que incluir mais, né, do que evitar tudo, sabe? Exatamente. Então, gosta da carne vermelha? Equilibra. Dá para comer menos vezes na semana do que comer todos os dias, 2 vezes ao dia, no almoço e no jantar. Né? Inclua mais, né, fibras, legumes, frutas na sua alimentação, porque aí a gente vai conversar sobre equilíbrio, aí a gente vai falar sobre qualidade de vida, né? Eu tenho um ponto importante quando você traz a carne vermelha, vou tirar o medo aqui das pessoas, né? Ou de realmente colocar a carne vermelha como um vilão. Nós temos muitos vegetarianas, né? Que também sofrem com endometriose. Então, se fosse uma questão de carne vermelha, elas não teriam esse quadro, né? É uma questão de equilíbrio alimentar, né? Porque eu posso ser vegetariana também e me alimentar de ultraprocessados e snacks, né? Ao invés de vegetais, de frutas, de verduras, de legumes. Excesso de carboidrato refinado, que acontece também, né? Exato. Eu tiro a carne e coloco um macarrão, né? Ao invés de colocar o legume, a verdura. A falta de diversidade no mundo vegetariano, ela é comum. Né? Não é porque a pessoa escolheu ser vegetariana ou vegana, né, Beta, que ela vai ter um mundo de diversidade. Às vezes não, e vou te falar, a maior parte não. Ficam ali na monotonia alimentar dentro daquela escolha. Eu sou vegetariana, só posso isso. Mas ainda assim, no que ela escolheu, ela ainda tem pouca diversidade. Então, é sobre isso, a gente tem tantas oportunidades, gente, a gente está no Brasil, né? A gente tem tantas oportunidades, legumes, verduras, frutas, né? De ficar ali no sacolão e fazer as compras certas, nos períodos certos, nos sazonais, de variar ao longo dos anos. Eu falo que eu tenho um PDF que para algumas pacientes eu mando, e são 50 blocos, 50 bloquinhos, assim, tipo, são 7 colunas com 7 quadradinhos. E aí, às vezes, eu peço, quando eu vejo que está muito difícil para a paciente adequar o consumo alimentar ou variar, eu falei, olha, você vai levar esse PDF, você vai preencher esses 7 quadradinhos todos os dias. E aí eu quero que você veja, ao final de uma semana, que vai dar 49 quadradinhos preenchidos, o que você variou de frutas, legumes e vegetais. Porque a pessoa visualizar, tipo, eu estou comendo alface, tomate, banana e laranja. Aí no dia seguinte é a mesma coisa. Então, assim, o variar, a gente aproveita vários compostos ativos dos alimentos, vários minerais, né, várias vitaminas aí diferentes. Então, e funciona super bem, elas ficam admiradas, porque vem sempre uma monotonia.
Raramente eu peguei uma variedade assim bem legal, sabe? Então, às vezes facilita para o paciente visualizar, falar, poxa, é isso mesmo, eu estou variando muito pouco, eu estou numa monotonia que eu nem percebia que eu estava. Né? Que delícia de papo, que aula fantástica. Mas, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, a gente vai ter que encerrar o podcast, mas agradecendo demais a sua presença e o seu conhecimento sendo entregue aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, né? Endometriose é um quadro que acontece com as mulheres, mas se tiver algum homem ouvindo por aqui, ajude sua companheira. Só fazer uma colocação, que eu esqueci também, que a gente está falando muito do estrogênio, né? Mas nós temos um percentual de 3 a 5% de mulheres menopausadas com endometriose, tá? Foi como vocês falaram, que a gente tem todo esse ambiente estrogênico, mas assim, a gente tem outras questões aí, né? Que a alimentação também está envolvida nisso, né? Então, a gente pega uma mulher com dor e menopausada, né? Então, assim, é um mundo muito grande aí da endometriose mesmo, né? Muito a ser estudado, as causas, mas foi como a Alessandra falou, eu acho que para a gente prevenir, né? A gente tem que prevenir lá da infância, né? A gente tem que fazer essas meninas comerem fruta, comerem verdura, terem uma boa função intestinal, para quando elas entrarem na menarca, conseguirem metabolizar bem esse estrogênio aí para não estimular a doença, né? E manter esse equilíbrio em todas as fases da vida, né, Clarice? A gente está aqui pontuando a endometriose, né, mais presente na fase reprodutiva, e você trouxe aqui também na menopausa, que eu acho super interessante quando a gente fala da endometriose na menopausa, com diferentes causas, né, principalmente os xenoestrógenos, que a gente está cercado, mas vale um outro podcast para a gente falar sobre endometriose na menopausa, que eu acho que é incrível esse assunto, o quanto a gente também tem que preocupar não só com a alimentação, mas em todo o ambiente que a gente vive, as toxinas de diferentes partes, né, desde cosméticos, poluição, agrotóxicos, mas a gente te traz aqui se você tiver agenda de novo. Eu fico ouvindo a gente, eu fico pensando, e a gente achou que era muito inteligente, né? Alterando completamente a natureza que a gente vivia. A gente chama isso de inteligência e hoje a gente está tendo que combater o que a gente mesmo criou, né? Esse ambiente que a gente mesmo criou. Essa é a verdade. Então, parece simplório dizer, né? Mas se a gente comer aquilo que foi feito pra gente, né? Funciona. E o que foi feito pra gente tá lá, na natureza de onde a gente veio também. Muito bom esse papo. Muito obrigada pela sua presença. De verdade. Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz, muito bom mesmo. Obrigada, Clarissa, foi sensacional. Obrigada. Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. E caso você tenha gostado desse papo, como eu e a Lê adoramos, pode divulgar o programa para mais pessoas. Ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com as nossas 5 estrelas, por favor. E agora, você vai deixar seu like aqui no vídeo também. O Pura Vida Cast faz parte da plataforma de conhecimento em saúde, bem-estar e longevidade da Pura Vida, o Pura Vida Prime. Acesse puravidaprime.com.br e tenha aulas sobre nutrição, exercício físico, sono e longevidade saudável com renomados profissionais. Esperamos você na próxima semana, com mais um episódio repleto de valiosos ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, sua saúde. Um beijo, Beto, um beijo, Clarissa, um beijo a todos, obrigada. Um beijo, gente, tchau. Um beijo, pessoal, até a próxima.